Prontinho, amigo. Tá ótimo. Bom, gente, só estou registrando aqui. Primeiramente, bom dia, em pleno sábado pós-jogo, um 3-0 aí em cima do Haiti. Vim com não é uma camisa do Brasil, mas é uma camisa amarela, em comemoração aí à conquista de ontem. Bom, fui convidado aí para poder falar um pouco sobre a primeira sessão, né? O que que a gente deve fazer e o que que a gente deve evitar dentro desse congresso aí de fundamentos para início da prática clínica. Bom, já vou começar com uma frase de um cara que é referência para mim e, obviamente, para muita gente, que é o Carl Rogers, da abordagem centrada na pessoa. E aí ele fala o seguinte, gente: ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Então, assim, é uma frase que eu coloquei aqui logo no início, na capa, porque vai ser um direcionamento para o restante de tudo aquilo que a gente vai conversar hoje. O pessoal que me acompanha sabe que eu já sou aqui um pouco, eu brinco que eu sou uma figurinha repetida aqui na Startup C e que eu gosto de falar sobre diversas temáticas, então vira e mexe alguns congressos até diferentes que tem aqui, eu recebo o convite da Giovana para participar, e é um prazer estar aqui hoje, também no lugar enquanto supervisor clínico, e, claro, obviamente, psicólogo, e sempre um eterno estudante, porque, como eu sempre digo, eu também estou aprendendo aqui com vocês, não estou nesse lugar de detentor de todo o conhecimento, de todas as práticas, de todos os saberes, então é uma troca, e eu acredito muito nessa psicologia de troca de experiências, sabe? Baseada em experiências, né? Tem a psicologia baseada em evidências, eu digo que a minha é baseada em experiência. Experiência de vida, experiência que a gente tem de troca clínica. Então, me coloco aqui nesse lugar também como pessoa que está aprendendo, né? Um eterno estudante. E, como eu mencionei, essa frase ela vai ser um direcionamento, né? Vai ser um norteador aí para o restante da nossa palestra aqui, tá? Falando um pouquinho de mim, me chamo Gabriel Garcia, meu CRP, eu atuo com a psicologia clínica, organizacional e do trabalho, e também sou orientador profissional e de carreira. Atuo, então, já dei um spoiler logo na capa, né? Com a psicologia humanista, então sou psicólogo humanista, trabalho com abordagem centrada na pessoa. Hoje eu sou mestrando do programa de pós-graduação em psicologia social da UERJ, faço parte do laboratório de medidas em psicologia, tá? E sou membro aí da Associação Brasileira de Orientação Profissional e de Carreira e da Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, tá? Então, hoje os meus nichos de atuação dentro da clínica especificamente, eu atendo aí pessoas que têm atravessamentos do trabalho, questões de autoestima, insegurança, pessoas também da comunidade LGBTQIA+, pessoas que muitas das vezes já vêm até com um diagnóstico ou de ansiedade, depressão, TDAH, TEA também, e aí a gente vai tendo essa troca aqui que eu vou, ao mesmo tempo, citando alguns exemplos, relatando algumas coisas para vocês, mas, de certa forma, esse é um panorama sobre mim, tá? Bom, e por que que a primeira sessão, ela importa? Por que que ela é tão importante, né, gente? A primeira sessão, ela é um encontro que pode determinar a continuidade da jornada do paciente. Então, não é apenas uma coleta de dados que você vai fazer ali uma anamnese ou fazer uma triagem, é o início de um processo terapêutico com impacto real. Então, aqui a gente não fala simplesmente de que, vou ali aplicar a escutativa, colher as informações que eu preciso, tá? É importante, eu separei aqui em 3 tópicos, que são, assim, de extrema importância nesse primeiro contato. Primeiro é a aliança desde o início. Então, o vínculo terapêutico, ele começa a se formar nesse primeiro encontro. Então, além de uma escutativa, é também você se colocar disponível ali, tá? Não é simplesmente quando você vai fazer uma triagem, numa primeira sessão, que aí você, poxa, me passa ali o seu nome completo, data de nascimento, CPF, o que que te motivou a buscar a psicoterapia? Não, é você tá ali, né, uma presença real nesse primeiro encontro.
tá? O segundo ponto que eu também trouxe aqui é a adesão ao tratamento. Então, a qualidade desse contato inicial influencia muito na continuidade. Então, é também você mostrar que você está interessado ali no que ele está trazendo e ter um conhecimento, mesmo que breve, mesmo que mínimo, sobre aquilo ali que ele está trazendo para você, sabe? Então, se é uma pessoa que, em termos práticos, se é uma pessoa que está trazendo alguma demanda voltada para comunicação no relacionamento, você saber ali sobre técnicas de comunicação, você também saber que, por ser um relacionamento, tem uma outra via. Então, muitas das vezes, aquilo que, às vezes, a gente tem que saber diferenciar o que a pessoa está interpretando do que realmente a outra pessoa está querendo dizer. E você passar isso para o paciente, nesse primeiro contato. É justamente você dar um certo direcionamento para que você também, ele possa, posso dar continuidade nisso aqui, porque automaticamente ele vai se sentir acolhido. Além de você, claro, escutá-lo, ter essa presença ali, você também vai estar norteando ele em algumas demandas iniciais, tá? E aí eu trouxe aqui uma referência do Flukiger, que ele fala o seguinte, que a relação terapêutica é um dos melhores indicadores de resultado. Então, acaba sendo um preditor desse desfecho, né? Ou seja, o desfecho que entra no sentido de continuidade dessa jornada psicoterapêutica. Então, a relação terapêutica ela é um pilar essencial durante todo esse processo. Isso tudo ocorre na primeira sessão, tá? Então, nesse primeiro contato, procura mais estabelecer uma relação terapêutica com esse paciente, e aí os meus estagiários, ou até mesmo os psicólogos que já fizeram supervisão comigo, eu sempre falo muito isso, de que, assim, busca estabelecer essa relação terapêutica. E aí, em termos práticos, eu até indicava uma atividade que ele poderia mandar para casa, que é uma atividade que é bem tranquila, que é chamada Gosto e Faço, por exemplo, que aí é uma tabelinha que são 4 tópicos, que é gosto e faço, não gosto e não faço, gosto e não faço, e não gosto e não faço. Então, aí, isso tudo era uma atividade, por exemplo, que eu encaminhava tanto para os meus pacientes, quanto eu indicava para eles encaminharem para os pacientes deles após essa primeira sessão. Porque justamente o paciente ele vai trazer uma devolutiva de coisas do dia a dia que ele gosta de fazer, ele vai saber identificar limitações, e que você também vai poder identificar ali junto com ele coisas que vocês têm em comum. Então, o paciente ele pode trazer um estilo musical, ele pode trazer uma série, ele pode trazer alguma atividade física que vocês tenham em comum. E aí, a partir disso, vai surgindo essa relação terapêutica e esse vínculo. E tudo isso a partir da primeira sessão. Então, como eu coloquei aqui, vai além de uma coleta de dados. É o início desse processo que causa esse impacto real para ter esse vínculo mais assertivo, tá bom? E aí, os objetivos principais da primeira sessão. Então, além da anamnese, como eu mencionei, né, a primeira sessão ela não se resume à coleta de informações. Ela inaugura, então, essa relação de cuidado. Então, a primeira sessão ela busca estabelecer segurança psicológica e iniciar essa formação dessa aliança terapêutica. E aí, por exemplo, na perspectiva da ACP, né, antes da técnica vem a relação. Então, antes da gente chegar com o pé na porta, trazendo algum prognóstico de ansiedade, depressão, TEA, TDAH, bipolaridade, ou entre outros transtornos, o importante é você estabelecer uma relação para que o paciente ele se sinta confortável e confiante de que aquilo ali vai funcionar, o investimento também financeiro que ele está fazendo vai funcionar, tá? Então, é compreender a demanda, escutar o que o paciente traz, é acolher o sofrimento, é você validar essa experiência sem julgamento. Então, às vezes, os pacientes podem chegar com situações, exemplos absurdos. Como eu já escutei em alguns atendimentos meus, situações que eu parava e falei, gente, como é que a pessoa, às vezes, conseguiu passar por essa situação? Né? Ou como é que aquela pessoa chegou àquele ponto? E aí, é claro que isso fica no nosso interno, né? Fica ali dentro dos nossos pensamentos. Mas a gente nunca vai, assim, expressar isso para o paciente. Mas o importante é você validar aquela experiência sem julgá-lo. Dizer que você compreende o que aconteceu, que imagina o quanto foi difícil, né? O quanto foi desafiador, tá? E a partir daí, ele vai se sentir confortável para poder continuar ali a sua fala, tá bom? E é você também estabelecer uma segurança psicológica, você criar um espaço de confiança e justamente desse sigilo,
sabe, sempre reforçar, olha, você está aqui num ambiente seguro. Então, nos primeiros atendimentos, por exemplo, eu inicio me apresentando. E aí eu falo assim, olha, aqui é um espaço para você chorar, se você quiser gritar, se você quer, você vai poder rir, você vai poder fazer o que você quiser, que é um espaço seguro para você ser quem você é. Então, de certa forma, a gente tem que fortalecer o paciente e reforçar que ali é um ambiente para ele ser quem ele deseja ser. Independente de qualquer técnica que você vai aplicar depois, independente de qualquer demanda que ele trouxer ali, que você vai se sentir impactado, você tem que reforçar que ele pode ser quem ele é, tá? E aí depois você pode construir objetivos que vocês vão compartilhar, né? Então, é definir juntos o horizonte do trabalho. Então, eu falo para os meus pacientes, né, que até mesmo dentro da ACP, eles são protagonistas da própria história. Eu falo muito de que eles vão decidir como é que essa jornada vai acontecer. E eu estou ali apenas como um facilitador. É claro que eu brinco que de vez em quando eu vou puxar a orelha quando eu passo alguma atividade, às vezes eu passo um questionário. Quando eu passo, por exemplo, gosto de trabalhar muito com metáforas, que eu gosto sempre de traduzir essas metáforas à realidade que o paciente está passando, e aí vai gerando esse virar de chave neles. E como eu mencionei, eu digo que eles são protagonistas. Então, às vezes, eu posso simplesmente chegar, eu gosto pelo menos de chegar com uma proposta para os meus pacientes do que eu vou trabalhar na sessão, e eu falo simplesmente para eles, olha, você pode chegar para mim e falar, Gabriel, eu não quero fazer nada disso que você falou, eu quero trazer outra coisa, e já aconteceu. Tá, eu chegar com uma proposta com o paciente, ele teve uma semana super difícil, um paciente, por exemplo, meu, que tem algumas dificuldades no relacionamento com a filha, e ele falou, olha, Gabriel, aconteceu isso essa semana, fui viajar, aconteceu tal coisa, e começou. E às vezes a sessão que, por exemplo, que eu faço atendimento social, eu atendo ele no valor social, a sessão que normalmente duraria 30 minutos, durou quase 1 hora. E aí, e você vê, tudo aquilo que a gente montou, teoricamente, não aconteceu. Mas você não deixou de aplicar ali a escuta, você não deixou de deixar, de colocá-lo naquele lugar seguro, de fortalecer esse ambiente seguro, que ele pode falar sobre o que ele quiser, tá? E aí, o que a gente deve fazer, então, pessoal? Primeira coisa, o acolhimento. É receber com presença, com calor humano, se for no atendimento presencial, né? No online, a gente busca transmitir isso por meio da nossa fala, das nossas expressões faciais, que são muito importantes. Então, assim, você que às vezes é uma pessoa que se considera expressiva, e aí o paciente ele vai dizer uma coisa que você às vezes pode sentir ali, opa, tenta controlar isso, porque o paciente ele pode perceber. Tá? Então é uma dica que eu dou a vocês. Tá? Nunca chegou a acontecer comigo. Eu me considero também uma pessoa expressiva, mas nunca aconteceu comigo. Né? E são coisas que a gente vai aprendendo a desenvolver ali, né? Desenvolvendo ao longo do nosso atendimento clínico, até mesmo durante a graduação. Tá? Outro ponto é a escutativa, como a gente sempre vem falando, né? Explorar a demanda, o sofrimento atual daquele paciente, com perguntas abertas e sempre a validação daquilo que ele está trazendo, tá bom? Você não pode chegar para um paciente e falar, não, eu acho que o que você fez é errado. Não, eu acho que não tem nada a ver isso que você falou, cara, não, você está viajando. Nunca faça isso, por favor. Sempre busque validar o paciente e depois, se você perceber que é uma coisa que, vou colocar assim, tá fora da curva, né? Tá às vezes é uma coisa que pode ter soado diferente, ou no sentido até mesmo negativo, você busca trazer uma reflexão para o paciente. Por exemplo, já atendi uma paciente que ela, quer dizer, atendo essa paciente, que ela, por exemplo, às vezes ela traz algumas falas no sentido de que, assim, eu já fiz de tudo no relacionamento que ela tem, já fiz de tudo, por exemplo, para falar para ele que eu não quero, por exemplo, ter relação sexual, coisas assim, e afins. E aí começou a falar as formas que ela se sentia sobre isso. E aí, na nossa cabeça, automaticamente funciona assim, né? Poxa, por que ela, então, não separa logo? Por que então ela não vai fazer
sei lá, uma denúncia, porque às vezes a pessoa pode estar forçando essa pessoa a ter relação sexual, né? E aí você não pode chegar diretamente e falar, só se for uma coisa extremamente assim absurda e ela relatar um caso bem específico. Mas ali a gente estava falando sobre relacionamento, relação sexual e comunicação. Não tinha chegado às vias de ter alguma coisa forçada. E aí você não pode chegar e falar isso para a pessoa. Você pode trazer uma reflexão dizendo, olha, então por que você já não busca todas as vezes que a pessoa sentir essa vontade, você, por exemplo, já sinalizar que você não quer, ou, por exemplo, você combinar alguns dias, se funcionar, porque tem isso, às vezes as pessoas combinam alguns dias para ter relação sexual, porque vai estar num dia melhor, né, vai ter ali a volúpia sexual mais tranquila, né, mais fluida. Então, olha, se é um relacionamento que você percebe que você tá tendo mais custos do que benefícios, não vale a pena uma reflexão para você ver se vale a pena você investir ainda nesse relacionamento ou não? Sempre trazendo essa resposta, esse questionamento para o paciente, sempre devolvendo isso a ele. Porque a ideia, gente, é também que a gente não crie uma dependência do paciente com a gente. A ideia é sempre que ele tenha autonomia e independência para gerir os desafios que ele está apresentando ali para a gente. Então, como eu disse lá atrás, nós sermos facilitadores também na vida desse paciente, tá? Porque senão a gente gera uma relação de dependência, e aí, por exemplo, é claro, existem um período de acompanhamento, eu não vou estabelecer ali, nós vamos ter 10 sessões, por exemplo, né, que é uma coisa muito importante que eu vou até falar depois. Eu vou estabelecer 10 sessões, e a partir das 10 sessões, depois você vai estar curada, você vai estar, os seus problemas vão estar solucionados. Não existe isso. Não existe. Você colocar um prazo ali para um acompanhamento e trazer essa resposta para essa pessoa ali, dizendo que ela vai estar com os problemas dela vão estar solucionados, isso não existe. Não é funcional, não é ético também. Então, assim, o acompanhamento terapêutico, isso também é muito importante você trazer na primeira sessão, é você reforçar ele, ao paciente, de que, assim, o acompanhamento terapêutico, normalmente ali, para identificar, dependendo até qualquer tipo de transtorno ou alguma coisa, é pelo menos de 3 meses, 90 dias. Então, o paciente já inicia essa jornada também sabendo um período ali que ele vai ter que ter aquele acompanhamento mais profundo. Aquele vai ser um período ali de talvez mais incisivo voltado para a investigação, tá? Dando continuidade aqui. Então, o enquadre e o sigilo. Então, explicar com clareza sobre as regras do setting, né, terapêutico, ou seja no online, seja no presencial, de como é que vai funcionar. Normalmente, e aí é o momento onde você explica, né? Se você vai trabalhar, por exemplo, com metáforas, como eu falo, se você vai trabalhar com alguns testes iniciais de rastreio, se você vai, por exemplo, trazer alguma atividade lúdica para você trabalhar com esse paciente em sessão. Então, é o momento que você explica como é que vai funcionar esse espaço e você também explica sobre os limites do sigilo e o funcionamento de todo esse processo. Tá? O sigilo e a confidencialidade que rege o nosso código de ética, né? O artigo 9º e 10º ali do profissional de psicologia. Tá? Então, é um momento que também você vai explicar de como é que funciona toda essa jornada com esse paciente. E os objetivos colaborativos, então, é construir os próximos passos. Tá? E aí você sempre vai buscar encerrar, então, com uma síntese de tudo aquilo que você conversou durante a sessão com o paciente, de tudo aquilo ali que você trouxe. Então, justamente essa fala que eu mencionei de que trazer essa reflexão, devolver para o paciente esse questionamento, surge nesse momento agora, tá? E você também vai estabelecer com ele algumas coisas claras. Então, por exemplo, olha, toda sessão eu vou te passar uma atividade para você fazer em casa, ou trazer uma reflexão para você pensar ao longo da semana. Então, você vai depender muito do seu manejo ali, dentro, é claro, da sua abordagem, né? Ou seja, a perspectiva que você enxerga o indivíduo, tá? E aí, a partir desse momento, ali na primeira sessão, ou ao longo do início do primeiro mês, vou colocar assim, né, você vai estabelecendo isso com ele. Então, o que os pacientes eles mais valorizam? Empatia, presença, calor humano, como eu mencionei, se for presencial. Então, Gabriel, eu faço atendimento presencial, seja no NPA, ou SPA, ou na minha própria clínica,
Poxa, um professor meu falou que eu não poderia apertar a mão do paciente ou dar um abraço. Gente, o calor humano ele é importante. A pessoa se sente acolhida. Tem pesquisas científicas que provam isso. Então, assim, gera a sensação justamente do paciente ele ser compreendido, dele ser acolhido. Então é importante a gente ter esse contato. Quando às vezes um paciente meu está no online e aí ele se emociona, ou ele, por exemplo, está no momento de êxtase, está muito feliz com alguma conquista, alguma coisa, eu automaticamente falo, olha, queria muito te abraçar agora. Mas assim, estou tentando transmitir com as minhas palavras aqui, com o meu tom de voz, a minha felicidade, a minha alegria pela conquista que você conseguiu. Ou se um paciente ele está num momento de profunda tristeza, ele se emocionou, queria te dar um abraço agora para te acolher, dizer que vai ficar tudo bem, que a gente vai trabalhar isso aqui em sessão, vou te ajudar nesse processo, nessa jornada, nisso que você está trazendo para mim. Vamos encontrar soluções para você trabalhar isso, estratégias. Então, por meio também do online, né, a gente consegue, com o tom da nossa voz, com a nossa expressão facial, transmitir isso para o paciente também. E isso é importante. E isso normalmente acontece o quê? Na primeira sessão. Que às vezes, por exemplo, eu atendi uma paciente na semana passada, que ela está com problemas homéricos, assim, na vida dela sobre relacionamento, filhos, questões também de trabalho, emprego. E, assim, ela o tempo todo chorava na sessão, ela se emocionava constantemente. E aí, normalmente, por exemplo, é a primeira sessão que o paciente, ele costuma dizer que ele suga muito você. E aí, como eu mencionei, que teve uma outra paciente que durou 30 minutos, ela durou 1 hora também. Era 30 minutos o valor, a sessão, né? Que eu também atendi ela valor social, e aí durou 1 hora. E tá tudo bem. Você não vai deixar de fazer o acolhimento, você não vai. Também é aquilo, gente. A gente não pode engessar muito as formas da gente trabalhar, porque senão justamente acaba perdendo esse contato com o paciente. Tá? Então, poxa, Gabriel, eu trabalho valor social, meu valor social, eu só trabalho 30 minutos por sessão. E aí, um paciente meu começou a falar mais, faltando 10, 5 minutos para acabar a sessão dele. Você vai cortar esse paciente quando o momento, às vezes, essencial que ele trouxe ali, o que ele estava realmente enquanto demanda, precisando levar a você, você vai cortar ele, não, acabou seu tempo, fulano, foi 30 minutos, a gente se vê na próxima semana. Ele nunca mais vai retornar seu contato, possivelmente. Nunca mais é forte, mas possivelmente ele não vai retornar o seu contato quando você mandar mensagem de novo. Então é importante nesse primeiro atendimento a gente entender também, e isso vai muito do nosso manejo, de que você pode até estabelecer depois um roteiro, que no início você se apresenta, fala um pouco sobre você, a abordagem que você utiliza, que é muito importante, você falar sobre a abordagem, para ver se o paciente ele vai se identificar, porque tem muito disso. Por exemplo, falando sobre mim, ao longo da minha vida, eu já fiz, obviamente, terapia, psicoterapia, e eu já passei por psicanálise, TCC, Gestalt terapia, passei por Gestalt terapia e passei agora pela fenomenológica, abordagem fenomenológica essencial. Então, assim, pergunta quais funcionaram comigo. Eu sei eleger 2, que foi a Gestalt e a fenomenológica. A TCC não funcionou muito comigo, nem psicanálise. Então, assim, tem paciente que vai se adequar mais àquela linguagem que você utilizar dentro da abordagem. Isso é muito importante também. Ao mesmo tempo que, como até a Ana trouxe aqui na fala dela, né, a maioria das técnicas e a abordagem que a gente utiliza vem de uma cultura eurocêntrica, né, ali com os seus autores, né, que se aplica àquela realidade. Então, não cabe, muitas das vezes, a gente tentar aplicar aquela realidade que foi utilizada lá, aquela teoria que foi utilizada lá, usar da mesma forma que aqui. A gente tem que adaptar, flexibilizar. Então, muitas das vezes, assim, é importante a gente saber a história, a teoria, as técnicas. Tem uma frase de Jung, se não me engano, sobre isso. Mas não adianta a gente saber isso tudo e não conseguir adaptar para a realidade daquele paciente. Como a Ana muito, muito bem falou, às vezes é um paciente que se encontra em uma vulnerabilidade social, faz parte de uma minoria social,
e aí é um paciente que às vezes é uma mulher negra, LGBT, e aí envolve inúmeros fatores opressores sociais. E aí você não vai querer aplicar, de chegar e falar para ela assim, olha, as suas distorções cognitivas estão dificultando a forma de você enxergar a sua vida. E aí você, por exemplo, precisa aprender a parar, aí usando a psicanálise, a parar de recalcar todas essas questões que você está apresentando aqui para mim. Entendeu? E aí, possivelmente, os fenômenos que ocorrem na sua vida não vai funcionar, a pessoa não vai entender nada do que você está falando. Entendeu? Não adianta você usar uma linguagem muito técnica, que a pessoa ela não vai acessar aquilo ali que você está querendo transmitir para ela, e vai justamente desfazer todo esse processo aqui de acolhimento, de escuta, de trazer esse espaço seguro, e vai jogar tudo por água abaixo. Não vai funcionar. Então, é importante a gente saber essa técnica, tudo isso é importante de fato, porque vai direcionar todo o nosso manejo clínico, mas o principal é o vínculo terapêutico, relação terapêutica, estabelecer ali aquele lugar de presença, confiança, empatia, tá bom? E aí, o que a gente, então, deve evitar, né? Alguns erros frequentes que ocorrem na primeira sessão. Entrevista burocrática, primeiro ponto. Ah, vou aplicar uma anamnese. Gente, normalmente uma anamnese tem mais de 5 páginas. Você vai perder o tempo todo da sessão aplicando ali a anamnese para a pessoa. Eu costumo falar para os meus estagiários e os profissionais que eu faço supervisão que a anamnese você constrói ao longo do processo terapêutico. Então, assim, a primeira coisa que você vai fazer na sessão, assim, para você ter um documento mesmo ali, é a triagem, que justamente por ser uma triagem são perguntas direcionadas, pequenas, específicas e coleta de dados. Nome, idade, data de nascimento, CPF, telefone, e-mail, endereço, bairro, e aí você vai colocar ali, qual o motivo da procura da psicoterapia? Se a pessoa ela tem alguma doença crônica, é importante você registrar. Se ela foi encaminhada ou indicada por alguém, ou se foi encaminhada por algum profissional, é importante você colocar. Um telefone de emergência para contato. E aí algumas observações importantes que você achar também. Ah, é a primeira vez que a pessoa está fazendo psicoterapia. E aí é importante, porque aí já é um outro manejo, uma outra pegada que você vai desenvolver ali ao longo do atendimento. Porque muitas das vezes, por exemplo, eu já fiz terapia, então eu sei como é que funciona, eu sei como é que é a dinâmica, mas quem não fez não sabe. E aí você pode explicar também isso para ele. E aí entra justamente aquele setting que eu falei, o enquadramento de como é que vai funcionar todo o processo. Tá? Fala mais do que ouvir, o espaço é do paciente, a presença do terapeuta é ali de escuta, e no final faz aquela síntese, o direcionamento. Linguagem técnica excessiva, como eu falei, jargões que muitas das vezes criam distância, né? E a clareza, na verdade, ela cria o vínculo. Então, você utilizar toda aquela parte técnica que você aprendeu na teoria, na sala de aula, não vai funcionar. O paciente ele vai se sentir mais distante, tá? Interpretações prematuras, ou seja, hipóteses precoces. Você não pode chegar falando, olha, você me apresenta aqui sintomas de ansiedade, depressão, sintomas você tem traços de autista, e aí eu acho que você é autista, e aí ao longo da sessão a gente vai trabalhando isso, tá? Mas aí eu acho que você tem, poxa, Giovana deve lembrar de um caso, não sei se Giovana tá aí, amiga? Ó, Giovana deve lembrar Tô de um aqui, tô caso, aqui. Giovana deve lembrar de um caso que a gente foi fazer um atendimento numa escola, que aí ela deve lembrar desse caso. A gente foi fazer um atendimento numa escola, uma palestra, na verdade, numa época da época do Enem, né? Que aí a escola estava precisando trabalhar algumas questões de regulação emocional com o pessoal do ensino médio e tudo mais. E aí acabou que na hora ali tinha um menino que ele acabou tendo uma crise, se trancou no banheiro, não sabia se ele tinha algum material cortante, perfurante, e a gente parou a palestra e nós fomos lá fazer ajudar a escola. A escola totalmente despreparada, um inspetor que dizia que era muito próximo, o rapaz detestava aquele inspetor, e esse menino, ele
estava tendo problemas em casa, os pais eram separados, ele tinha brigado no dia anterior com a mãe, ele agredia a mãe e vice-versa, a mãe agredia ele. E aí, em resumo da ópera, né? Fizemos o atendimento com o menino, que foi muito difícil, um menino bem arredio, bem, né, com uma personalidade forte e até um pouco assim desafiador, né? Vou colocar assim. E, e conversamos também com a mãe. O pai não era adepto ao tratamento psicoterapêutico, então ele dizia que era frescura, bobeira. E a mãe tinha levado ele, com todo respeito aos meus colegas da psicanálise, mas ele tinha levado ele a um psicanalista, não a um psicólogo. E esse psicanalista, na primeira sessão, falou que ele tinha psicopatia e bipolaridade, né, amiga, se eu não me engano. E foi isso, né, Ju? Foi isso. Se tiver mais alguma coisa, é tudo de pior, né? Acho que era Todd também. Isso, ele tinha TOD também. Então, no primeiro atendimento que ele fez, ele diagnosticou esse rapaz e a mãe foi pesquisar sobre isso. E aí a mãe foi e falou assim: porque eu pesquisei e eu vi que ele podia ter ações impulsivas, que ele poderia tentar me matar, e aí por isso que todas as vezes que ele demonstrava qualquer comportamento que era contrário àquilo que eu pedia, eu já ia para cima dele. Então, assim, para você ver a importância de como é que é como é que é importante a nossa fala e o quanto é valioso tudo aquilo que a gente fala para um paciente num primeiro atendimento ou num primeiro contato. Então, eu não posso trazer para um paciente falar que ele tem traços de psicopatia, traços de autismo, de que já dando um diagnóstico para ele. Simplesmente é uma interpretação extremamente prematura de um primeiro contato que você teve. E aquilo ali pode mudar a vida de um paciente, porque ele vai propagar aquilo ali dentro das relações sociais que ele tem, falar, olha, eu estou fazendo terapia, meu psicólogo falou que eu tenho traços de psicopatia. E como é que vai impactar aquilo ali na vida dele? Um relacionamento que ele tem com uma esposa, com a namorada, com a família, com os amigos, no trabalho. E ele vai propagar essa informação que muitas das vezes não está validada, não é concisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente vai dizer qualquer coisa, justamente naquele momento de síntese, né, no final de uma sessão, para justamente, às vezes, não reforçar para o paciente uma certa ideia que ele tem, porque também hoje muitas pessoas conversam com inteligência artificial, fazem pesquisa na internet, eu acho que eu tenho traços de autismo, eu acho que eu tenho TDAH, eu acho que eu tenho bipolaridade, eu tenho esquizofrenia, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho síndrome XYZ. E aí ele vai chegar com isso e você... Aí simplesmente o que você responde? Olha, fulano, vou anotar isso aqui, a gente pode investigar isso ao longo das sessões. E aí o que você pode ir fazendo? Ao longo das sessões, você pode pesquisar técnicas de rastreio para ver se aquela pessoa tem aquilo ali mesmo, porque essas técnicas, né, sejam inventários, questionários, aquilo ali vai trazer um insumo fidedigno, né? E aí a gente trabalha no campo da avaliação psicológica, vai trazer um insumo fidedigno de que se ele tem ou não aquele tipo de comportamento, aquele tipo de pensamento, mas não é na primeira sessão que você vai fazer isso, é ao longo desse processo, tá? Deixa eu beber uma água que minha garganta ressecou um pouco. Bom, outro ponto também aqui é o confronto diagnóstico rápido, né? Como a gente mencionou aqui, diagnósticos fechados na primeira sessão comprometem então essa abertura. Então, você chegar falando para o paciente, olha, você tem ansiedade? Não, olha, pelo que você me apresenta, você tem até alguns traços de ansiedade, mas a gente vai buscar investigar isso com calma. Ao longo das sessões, a gente vai trabalhar isso. Olha, se você relata para mim que você se sente muito ansioso, na próxima sessão, me traz, então, situações específicas que são gatilhos que você percebe que está gerando ansiedade em você. Então, também você direcionar o paciente. Não é você, olha, você tem ansiedade, procura um psiquiatra, vai tomar um remédio. Não é isso, você não vai falar isso para uma pessoa, tá? Então, a gente tem muito cuidado em relação a isso. E também ignorar as dúvidas do paciente é uma coisa que a gente deve evitar, tá? Perguntas sobre o processo são a parte legítima da demanda. Então, se o paciente ele trouxer alguma dúvida para você, busca responder. E tá tudo bem se você não souber tudo, tá? Você também pode falar, olha, não sei sobre isso, eu vou investigar,
Por exemplo, o paciente meu, ele estava, justamente, lembra que eu mencionei um paciente que ele estava querendo, tinha problemas com a filha, ele queria fazer psicoterapia familiar. E aí, o que que eu falei para ele? Eu falei, olha, normalmente eu não faço atendimento com a psicoterapia familiar, mas se é uma demanda que você percebe que está precisando, está muito urgente, eu posso, então, estruturar as sessões para a gente poder trabalhar isso, e eu vou procurar uma orientação com o meu conselho. E o que que eu fiz? Eu fui lá, mandei um e-mail para o meu conselho. Você pode mandar entrar em contato com o seu conselho e pedir um direcionamento sobre isso, né? E aí eu perguntei sobre o que que regia o atendimento voltado para psicoterapia familiar ou de casal, que acaba sendo um pouco semelhante, né? A dinâmica também. Perguntei sobre a parte ética, se existia também algum direcionamento voltado para cobrança de valores ou estrutura de contrato. Então, eu perguntei isso tudo para o conselho e falei isso para o meu paciente: olha, eu vou entrar em contato com o meu conselho para poder eu ter um direcionamento e vou te dar uma devolutiva. Então, assim, aí a pergunta que fica, Gabriel, você fez ainda com ele? Não, ainda não fiz. Ainda não fiz, ainda estou estruturando. Mas tá tudo bem você não saber de tudo e você procurar respostas via conselho, via um supervisor, via, às vezes, um colega mais experiente, tá? Ou alguém, algum professor que você tenha contato que possa te dar esse direcionamento, tá tudo bem você não saber todas as respostas, tá? Então, nem toda a informação ela precisa ser obtida na primeira sessão. Lembre-se disso. E aí, a contribuição da ACP. Tá? A ACP, para quem não conhece, abordagem centrada na pessoa, ela provém então do Carl Roger, né? E o que que ele propôs? Que a mudança terapêutica ela emerge não apenas de técnica, mas de condições relacionais genuínas. Então, estão aqui os 3 pilares da ACP. A empatia, que é você compreender o mundo interno do outro com precisão e com cuidado, tá? Consideração positiva e incondicional, você aceitar o paciente sem julgamento, independente do que ele traz para você, do que ele falou ali para você, você aceitá-lo como ele é, como ele se apresenta ali para você. E a congruência, que é você ser autêntico e genuíno nessa relação terapêutica. Então, gente, não é uma técnica que vai curar o paciente, é a qualidade dessa presença terapêutica que vai trazer ali condições para que ele possa, então, ter recursos próprios de autonomia e independência para lidar com as situações que ele está trazendo ali. Então, como, reforçando o que eu falei, é você ser esse facilitador, tá? E aí, a aliança terapêutica, né, justamente é esse fator principal de mudança. Então, segundo o Bourdin, por exemplo, é um outro autor, né, que eu trago aqui, a aliança terapêutica ela é composta por 3 dimensões interdependentes. E pesquisas recentes confirmam, então, a sua centralidade nesses desfechos clínicos. Então, a primeira dimensão é o vínculo, a relação de confiança e segurança entre o terapeuta e o paciente. É o principal fator de mudança. Então, Gabriel, eu estou há quase 1 ano fazendo o acompanhamento com o paciente, ele não apresenta nenhuma mudança, continua trazendo as mesmas demandas, ele não consegue evoluir. Busca ver se o seu vínculo com esse paciente ele está forte ou não. Busca identificar ali se vocês estão tendo um entrosamento bacana. Tá? Às vezes tem um paciente que ele é mais tímido, ele é mais introspectivo, ele é mais calado. Então busca talvez quebrar um pouco dessas barreiras, trazendo ali alguma atividade lúdica que possa auxiliar para você criar esse vínculo terapêutico. Busca estabelecer talvez metas. Por exemplo, tem uma paciente minha que ela tem uma dificuldade muito, ela não tem dificuldade assim relacional, a gente tem um ótimo entrosamento. Mas ela tem uma dificuldade, por exemplo, com estudos. E eu, por exemplo, estou fazendo o meu mestrado. Então eu falei para ela, olha, vamos fazer o seguinte, toda semana você vai dizer para mim o que você conseguiu estudar do seu curso, da sua graduação, e eu vou trazer para você o que eu consegui fazer do meu mestrado. E aí a gente tem essa troca, que é uma forma de você também conversar com o paciente e estabelecer esse vínculo, essa relação com ele. Então, por isso que eu falo que é uma psicologia baseada em experiências, porque a gente troca com o paciente. Tá tudo bem você trazer alguns pontos, assim, que você percebe da sua vida, do que você está fazendo ali com ele,
perdão, da sua vida e de como você gera ali as suas coisas. Aí, por exemplo, o mestrado, como eu mencionei, às vezes é, por exemplo, uma dificuldade. Poxa, eu já conversei com o meu paciente, falei assim, gente, essa semana tá puxado. Às vezes eu tô acordando atrasado, tô muito cansado. Aí meu paciente fala, eu também tô assim. E aí a gente começa a conversar. Então é você também, não é você estar naquele lugar ali, como eu mencionei, de ter detentor de todo o conhecimento, aquela pessoa sábia. Você não está ali nesse lugar, você está ali para facilitar a vida do paciente. E a conexão, o vínculo terapêutico, ele se apresenta dessa forma, tá? Outro ponto são os objetivos, acordo sobre para onde o processo terapêutico ele está caminhando. Então, Gabriel, às vezes, muitas das vezes, possivelmente Giovana sabe disso, os profissionais que já começaram o atendimento e vocês que estão em fase de formação, sabem que muitas das vezes a queixa principal que o paciente traz na primeira sessão, dificilmente ela é trabalhada ao longo da sessão. Na verdade, ela só está mascarando uma outra demanda que vai surgir ao longo do processo. Tá? Então, o objetivo terapêutico ele também é importante ser estabelecido, porque justamente você vai confrontá-lo lá na frente. Porque você vai ver que aquele objetivo que o paciente estabeleceu inicialmente, às vezes nem conseguiu ser feito, ser realizado, porque justamente surgiu uma outra demanda interna ou mascarada que é muito maior. Tá? E outro ponto também são as tarefas, né? O entendimento compartilhado sobre como o trabalho ele vai ser conduzido. Tá? Então, rupturas na aliança, eles podem e devem ser reparadas. A qualidade da relação terapêutica, então, gente, supera essas diferenças entre as abordagens que são aplicadas, tá? Então, essa tríade aqui, né, vínculo, objetivo e tarefa, isso é independente de qualquer abordagem, tá? Eu sou ACP, eu sou TCC, eu sou psicanálise, eu sou Gestalt, eu sou ACT, tenho agora histórico-cultural, eu sou... Independente de qualquer abordagem, isso aqui é importante. Vínculo, objetivo e tarefa. É importante para todo esse processo terapêutico e é importante eu frisar isso aqui para vocês, principalmente nessa primeira sessão, nesse primeiro contato. E aí, trazendo aqui um caso clínico para vocês. Eu tenho a Ana, de 28 anos, e aí ela me traz o seguinte, eu não sei o que fazer da minha vida. E aí, uma sessão centrada em dados, por exemplo. Eu faço perguntas fechadas, peço para ela preencher formulário, eu crio hipóteses diagnósticas prematuras. Qual é o resultado que vai acontecer? Essa paciente não retorna ao processo. Na semana que vem, você manda uma mensagem confirmando a sessão, ela nem te responde. E aí eu coloquei aqui uma sessão centrada na pessoa, voltada para o paciente, onde tem o acolhimento, escutativa, a validação emocional, a explicação transparente do processo. Qual que é o resultado disso? Fortalece, então, o vínculo terapêutico. O paciente ele se sente confortável para continuar todo esse processo, todo o tratamento. Tá? Então, é importante a gente saber a diferença. Gabriel, eu não vou chegar na primeira sessão e não vou coletar nada. Então, por exemplo, muitas das vezes alguns profissionais não precisam nem fazer a triagem na primeira sessão. Às vezes a primeira sessão realmente é para escuta. Então, alguns profissionais, por exemplo, às vezes encaminham uma ficha de triagem, um link no Google Forms, um dia antes da sessão, pedindo para o paciente preencher. E está tudo bem. Você não precisa fazer isso ao longo da sessão, por exemplo. E aí você não precisa ter essa parte técnica, coleta de dados na sessão. Você pode ter ali no Forms, por exemplo, que aquilo vai ser útil para você depois. Você vai colocar nos seus documentos ou na plataforma que você utiliza. E aí a primeira sessão é totalmente voltada para a escuta. Mas aí, assim, depende de cada profissional, de cada manejo, tá? E aí uma reflexão para vocês antes da gente fechar. Daqui a pouco também está chegando a palestra da Gil. Né? O paciente, ele muitas das vezes, né, ele pode esquecer muitas perguntas da primeira sessão, mas dificilmente ele vai esquecer como ele se sentiu na presença do terapeuta. Então, antes de qualquer técnica, a relação, ela inaugura o cuidado. Então, gente, o paciente, ele vai... Se você perguntar para o paciente o que você perguntou na primeira sessão para ele, ele não vai nem lembrar. Mas se você perguntar de como ele se sentiu, ele com certeza vai saber. Então, é importante a presença terapêutica, esse lugar de você de estar ali nessa presença real com esse paciente, escutando ele, acolhendo, sem julgamento e com cuidado. Tá bom? Bom, gente, aí estão as referências bibliográficas que eu utilizei, tá? O pessoal que acha que está aí no acesso VIP vai ter acesso aos slides, mas o pessoal que independente de estar no VIP, estão aqui as minhas redes sociais, a da Startup Sil, meu WhatsApp,
Quem quiser depois pode me mandar mensagem, a gente pode ter uma troca. Assim como a Ana me coloca à disposição, pode me chamar no Instagram, pode me chamar lá no WhatsApp. Tem meu LinkedIn também para quem quiser se conectar e